Mas haverá um momento em que nós entraremos na glória, e lá não faremos outra coisa senão adorar e desfrutar da presença amável de nosso grande Deus. Eu convido os irmãos para lermos a palavra de Deus. Aleluia! Deus eterno, Pretendo não ser demorado. bendito é o teu nome, Jesus. Salmos capítulo 34. Nós agradecemos a Deus, a todos os irmãos que estão conosco, os amigos. Para nós sempre é uma alegria muito grande poder receber cada um de vocês aqui na casa de nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus eterno, bendito é o teu nome, Jesus. Leiamos, irmãos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém. Oremos. Querido Pai e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, glorificamos o Teu nome e pedimos: receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor, ó Pai. Também, Senhor, dá-nos graça e atende a nossa súplica quando nós, ó Senhor, pedimos, como pedido já temos nesta noite, em favor de todos aqueles que têm enviado o nome, ó Deus amado, aqueles que estão conosco, que precisam de saúde, de libertação, de salvação, Senhor amado, aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, nós clamamos, ó Senhor, estende a tua mão poderosa e dá nesta noite a vitória, ó Pai Celestial. Nós clamamos a Ti por estas bênçãos e ainda pedimos: dá-nos graça para meditarmos na Tua palavra. Trata conosco, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós te pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, amados. Culto nesta noite trata a respeito do louvor. E é importante nós refletirmos sobre isso. E eu quero responder aqui com os irmãos uma pergunta: quem deve louvar o Senhor? E para isso eu quero que os irmãos acompanhem, pelo menos ouvindo a leitura, no livro de Salmos 148. E lá responde essa pergunta: quem deve louvar o Senhor? Diz: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Pode alguém pensar: eu não preciso louvar a Deus? Os anjos, os exércitos celestiais, e diz aqui: louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos. Aqui estamos, né, irmãos? Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos,
e crianças, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Louvado seja Deus. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Vemos aqui, irmãos, quem deve louvar o Senhor. E quem louva o Senhor, aqui diz que fica chegado de Deus, amigo de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E por que nós devemos louvar o Senhor? Folheando aí a página seguinte, no 150, ele diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E no versículo 6, tudo que tem fôlego, louve o Senhor, louvai o Senhor. Veja, irmãos, que importância Deus dá para o louvor, para a adoração. A adoração que tem que ser misturada com fé, com gratidão, porque se nós não tivermos fé para saber pela fé quem é o nosso Deus, quem é o nosso Criador, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele tem feito por nós, como nós iremos adorar de verdade? Como nós iremos agradecer? Como iremos engrandecer? E ele diz aqui, o salmista: louvai-o pelos seus atos poderosos. Quando nós vamos louvar o Senhor, nós temos que ter em nossa consciência os atos poderosos de Deus. O nosso Deus é aquele que estendeu os céus e a terra pelo poder da sua palavra, é aquele que criou tudo o que existe, é aquele que tirou do invisível todo o mundo visível. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele único de glória, de honra e de louvor e domínio para todos sempre. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos que fomos criados à sua imagem e semelhança, e fomos criados para adorá-lo, fomos feitos adoradores de Deus. Por isso, irmãos, o mundo continua em conflito, porque o homem, na sua soberba, na sua rebeldia, na dureza do seu coração, ele pensa que é tudo ele que faz, que ele que pode fazer as coisas, e esquece de Deus, esquece que tudo vem de Deus, irmãos, tudo é bênção de Deus. O ar que respiramos é Ele que dá, o fôlego de vida é Ele que dá, os dias que vivemos aqui vem dEle, a saúde vem dEle, tudo vem dEle, tudo é para glorificar o nome dEle. Então, quando nós estamos em sintonia com Deus e começamos a compreender a sua glória, a sua majestade, o seu poder criador, e conhecê-lo pelas coisas visíveis, Ele começa a nos mostrar as invisíveis também. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Ele diz assim: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Deus, irmãos, criou todas as coisas e criou o ser humano, mas o ser humano se corrompeu, e a corrupção do ser humano é hereditária. Todos que nascemos depois de Adão, nascemos debaixo do pecado, com a alma contaminada, manchada pelo pecado, e todos havemos de passar pelo arrependimento para podermos entrar no céu. E aqui diz a palavra do Senhor: louvai pela excelência da sua grandeza. Deus fez coisas grandiosíssimas, irmãos. Se você parar para olhar os mares, as estrelas e tantas coisas que os maiores exploradores do mundo, cientistas, não conseguem entender. Mas tem uma coisa que aqui diz assim: a grandeza. Não é a grandeza de tamanho, irmãos, é a grandeza de espírito, grandeza de alma, grandeza de amor. E Ele fez uma obra excelente na sua grandeza, porque Deus não precisa de mim, não precisa de ninguém de nós, irmãos.
mas Ele nos ama, Ele nos amou, diz a palavra, de forma tão gloriosa, que Ele veio a este mundo, irmãos, como conta as Escrituras, e na história atesta o nosso Senhor Jesus Cristo caminhando por aí, e anunciando este Evangelho do Reino, anunciando a remissão dos pecados, anunciando que todo aquele que vier a Ele, Ele não lança fora, anunciando que aquele que se arrepende e segue a Ele, alcança de novo aquilo que Adão perdeu por causa do pecado. Isso é restauração da vida com Deus, é o perdão, é a reconciliação com Deus, mas para isso havia um preço para ser pago, e esse preço era grande por demais, e nem um ser humano podia pagar. Mas diz aqui as Escrituras, conforme a excelência da sua grandeza, a excelência da grandeza de Deus, fez Ele olhar para nós, irmãos, e fez com que o seu amor o motivasse, porque em nós mesmos éramos indignos, mas Ele, motivado pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele tomou a forma humana, anunciou a mensagem do arrependimento, e foi até a morte de cruz, para pagar o preço da minha alma, da sua alma, para pagar o resgate, para derramar o sangue, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, não há boa obra, não há boa pessoa, não há pessoa digna, todos pecamos, todos ficamos sem salvação, mas em Cristo Jesus, essa é a notícia excelente, nessa excelência da grandeza de Deus, de propiciar-se a si mesmo em sacrifício agradável como ser humano, por cada um de nós na cruz, para nos remir dos nossos pecados. Então essa excelência, dessa grandeza de Deus, irmãos, é que nos tem que fazer somos gratos e louvar o Senhor. E Ele diz: tudo que tem fôlego louve o Senhor. Então alguém pensa: eu preciso louvar a Deus porque eu tive aumento no salário, eu preciso louvar a Deus porque eu passei no concurso, eu preciso louvar a Deus porque eu comprei um carro novo, eu preciso louvar a Deus porque eu estou cheio de saúde. Alguém pensa: eu não posso louvar a Deus porque eu não tenho riqueza, eu não posso louvar a Deus porque eu não tenho uma posição elevada, eu não posso louvar a Deus porque eu não tenho saúde, eu não posso louvar a Deus por isso ou por aquilo. Mas aqui o salmista diz assim: tudo quanto tem fôlego, louvado é o nome do Senhor. Faz assim, puxa o ar, vê se você tem fôlego, e se você respira, então louve o Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele é o dono da vida. Dê glória a Ele, louvado é o nome do Senhor. Nós, irmãos, temos que louvar o Senhor até o último respiro da nossa vida. Devemos estar louvando e adorando o Senhor, porque lá na glória celestial o Senhor nos receberá. Então, irmãos, quem deve louvar o Senhor? Por que se deve louvar o Senhor? Pela excelência, pela grandeza da sua misericórdia. Louvado seja Deus. E aí a pergunta é: como se deve louvar o Senhor? Tem gente que pensa que pode louvar o Senhor de qualquer maneira. Foi lido nesta noite o Salmo de número 100, e o Salmo de número 100, ele diz assim: celebrai, louvai, cantai, engrandecei, celebrai com júbilo ao Senhor. Ninguém deve cantar com tristeza, porque não cantamos para qualquer plateia, porque não cantamos por dinheiro, porque não cantamos por obrigação, porque não cantamos porque alguém nos força, irmãos. Deus espera de toda a igreja e de todo ser humano contrito, quebrantado, que a Ele vem. Louvado o nome de Jesus. Deus espera essa celebração, esse louvor, essa glorificação, essa exaltação, com o espírito voluntário. Louvado o nome do Senhor, com alegria, com gratidão. Louvado seja o nome de Jesus, com fervor no espírito. Então Ele diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Glorifique o Senhor, cante ao Senhor, exalte ao Senhor, no culto sim, mas na rua, aonde estiver. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí alguém poderia ainda perguntar, como Hebreus capítulo 11, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso crer em Deus,
é preciso crer que Ele veio a este mundo. Eu fico às vezes preocupado, porque as pessoas são ensinadas a crer em tantas coisas. Às vezes crê numa lista enorme de pessoas que e não crê em Jesus, porque crer em Jesus é se render a Ele. Crer em Jesus é crer que Ele veio, é crer que Ele se fez homem, é crer que Ele morreu, é crer que Ele ressuscitou, é crer que Ele deu perdão dos seus pecados. Isso é crer em Jesus, é se entregar a Ele, é desejar estar com Ele. Então, amados, sem fé é impossível agradar a Deus, mas quem tem fé glorifica o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós olhamos, irmãos, um exemplo para nós, lá em Lucas 24, quando nosso Senhor subiu aos céus, e levou-os fora até Betânia, no versículo 50 do 24, e levantando as mãos, os abençoou. Pensa comigo, Jesus ali, ressurreto, juntou os seus discípulos, estendeu a mão e os abençoou. E para nós, Ele estendeu as suas mãos na cruz e Ele nos abençoou. Louvado seja Deus. E aconteceu que, abençoando-os, Ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Poderia agora os discípulos ficarem em desespero? Não, diz aqui, e adorando-o, eles tornaram com grande júbilo servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Louvado o nome do Senhor. Com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém, louvado o nome de Jesus. E por isso, logo no início de Atos, continua este momento, dizendo que 2 varões de branco, se colocando ali, disseram: por que vocês estão olhando para o céu admirados? Da mesma maneira que Ele subiu, Ele voltará. E eles ficaram esperando, e nós ainda estamos aqui aguardando esta bem-aventurança, essa fé, essa maravilha que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E sabemos que pode o Senhor não vir tão já, mas nós podemos ir ao encontro dele a qualquer momento, a qualquer tempo. Qualquer um de nós pode ir. E a pergunta é: estamos preparados para chegar diante dele? Estamos com a alma lavada no seu sangue, embranquecida no seu sacrifício salvífico? Ninguém pode partir sem Jesus. Todos precisam de Jesus. Alguém pode dizer: tem gente que não crê em Jesus e vive aqui. É fato. Jesus já deu essa vida para os homens. Deus já permitiu essa vida. Mas nós não estamos falando desta vida passageira. Nós estamos falando da outra vida, da eterna. E essa Ele veio e pagou o preço e deu para todos o direito de receber. Mas para exercer o direito, a pessoa precisa se manifestar, receber, dar o seu sim para o Senhor. Por isso Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, na sua vida. Cearei com Ele, alimentarei a sua alma do pão do céu, tirando a angústia, a tristeza, a tribulação, tirando muitas vezes aquela dor que existe na alma, e dando alegria, paz e consolação. Mas aqui a palavra do Senhor diz que estavam sempre no templo louvando e bendizendo ao Senhor. E diz o salmo que lemos: louvarei ao Senhor. Porque a outra pergunta é: quando? Quando que eu vou louvar o Senhor? Domingo à noite? Quando eu vou louvar o Senhor? Quando eu receber uma promoção? Ele diz aqui: louvarei ao Senhor em todo tempo.
em todo tempo. O melhor louvor que o cristão pode oferecer a Deus é o louvor no tempo da luta, porque no tempo das vacas gordas, na visão de Faraó, todos estão prontos para agradecer, porque não estão agradecendo a Deus pelo que Ele é, mas estão agradecendo pelo que recebeu de Deus. Mas aqui, irmãos, é um passo além. Ele diz assim: em todo o tempo, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da luta, na hora da dificuldade, ele diz: louvemos o Senhor. E o salmista diz: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca, para sempre, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e todos os meses do ano. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou louvar o Senhor na força da minha juventude, eu vou louvar o Senhor na minha velhice, eu vou louvar o Senhor na minha força, na saúde, eu vou louvar o Senhor. Se um dia a saúde faltar, louvado é o nome do Senhor, como Deus deu para aquela irmã um hino que foi cantado muito, e eu não tenho ouvido muito ultimamente, já tem sumido, mas ela diz assim: eu louvarei, quando chegar aí, né? Se alguém atentar contra a minha vida, ela diz, ou dizia, né? Porque o Senhor recolheu, né? Se alguém até atentar contra a minha vida, tirar a minha vida, acabar a minha vida, eu louvarei. Quando eu chegar no céu, eu louvarei. Louvado é o nome do Senhor. Então, quem quer chegar no céu e quer louvar a Deus lá, deve começar a louvar aqui. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem tanta gente que quer ficar a eternidade com Deus, mas por vezes não tem 2 horas na semana, 3 horas para separar para Deus. Não tem 15 minutos por dia para orar, ler a palavra, meditar. Ninguém de nós deve ver esse conflito, não, irmãos, essa contradição. Vamos dar lugar para o nosso Deus e adorá-lo em todo o tempo, continuamente. E por fim, o salmista diz aqui: engrandecei o Senhor comigo. Engrandecei o Senhor comigo. Louvai a Deus comigo. É o convite. A igreja vive, amigos que estão conosco, a igreja vive de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. É isso que a igreja faz. Os crentes reúnem, muita gente não entende o que eles fazem. Adora a Deus, canta, ora, glorifica, exalta, e um fala aleluia aqui, glória a Deus ali, louvado seja Deus lá, grande é Deus, louvado é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a raiz de Jessé, Ele é a estrela da manhã, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o meu Deus, Ele é o meu redentor. Louvado é o nome do Senhor. E a igreja vive dessa adoração. Essa é uma função da igreja, adorar o Senhor, como lemos no Salmo. Anjos, terra, mar, tudo deve louvar o Senhor, e a igreja louva o Senhor, porque enxergou Cristo na cruz, enxergou Ele ressurreto, louvado é o nome do Senhor, entregou a vida a Jesus e recebeu dele a paz, a alegria, a comunhão celestial. Louvado seja Deus. A igreja tem a vida restaurada de comunhão com Deus. Então por isso a igreja celebra, por isso a igreja louva, por isso a igreja engrandece. Mas o mais importante nesta noite, para nós finalizarmos aqui, e eu não poderia encerrar sem ler este versículo aqui, que diz assim: engrandecei o Senhor comigo. Louvado seja Deus. O convite da igreja para os amigos é que venham conosco engrandecer esse Deus maravilhoso. Aleluia. Engrandecei o Senhor comigo, louvai o Senhor comigo, abraçai Jesus comigo, recebei Jesus comigo, entregai a Jesus a sua vida junto comigo, porque eu fiz isso um dia e é maravilhoso. Não existe nada igual neste mundo, nada se compara à alegria de ter o gozo de Deus na nossa alma. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, engrandecei o Senhor comigo. É o convite nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Então nós convidamos: venha, fique,
Engrandeça Deus conosco. Juntos nós engrandeceremos o seu nome na eternidade. Há dois lados na eternidade. Há dois lados aqui. Tem sempre que diz, as pessoas falam, a grande multidão sempre está certa. A maioria vota, a maioria elege, a maioria vence. É sempre essa ideia que permanece. Mas houve um tempo em que Deus se aborreceu com o homem por causa do pecado e decidiu enviar o dilúvio. E Noé, avisado por Deus, fez a arca. Foi a maioria ou a minoria que entrou na arca? A maioria não estava certa. Jesus disse assim, que o caminho para o céu é estreito e apertado, o caminho que conduz à salvação, e o caminho que conduz à perdição é largo, a pessoa vai de qualquer maneira, não tem nenhuma exigência, faz o que quer. São dois caminhos, e era a maioria no caminho largo, naturalmente, e a minoria no caminho estreito. Você vai escolher ficar com a maioria ou com a minoria? E quando ele foi levantado entre os céus e a terra por causa dos meus e dos seus pecados, havia uma grande multidão que instantes anteriores estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Nós não queremos. E havia do outro lado algumas pessoas que choravam por vê-lo sofrendo na cruz. Você pode estar entre a multidão, porque entre a multidão parece que tudo está tudo certo, mas quando você decide não ser da multidão, ser do caminho estreito, passar pela porta estreita, estar do lado da minoria, logo vem as críticas. Parece que os amigos não nos querem mais. Mas nesta noite eu quero falar para você, de nada adianta os amigos. Eu me lembro agora de um jovem que ele veio ao culto, e naquela noite o pastor João Batista pregou, e ele leu a palavra de Deus dizendo que a árvore, quando ela é cortada, se ela caiu para o sul, ela fica para o sul, se ela caiu para o norte, ela fica para o norte, ela não volta a brotar e erguer e para cair para outro lado, já foi. E depois do culto ele veio conversar comigo, e falando de Jesus, ele falou, sabe que eu vou na igreja, né? Ele disse, lá onde eu vou, eu tenho muitos amigos, e eu faço parte do grupo e tal. Eu falei, mas obedece às escrituras? Não está obedecendo, né? Então o que adianta os seus amigos? Aí eu falei para ele, os seus amigos, o dia que a sua árvore tombar, eles estarão indo até lá perto, vão fazer discurso, vão falar umas palavras bonitas, mas ninguém vai com você atravessar para o outro lado. É você e Deus. Então, amados, quem vai dar conta da minha alma? Sou eu. Quem vai responder por mim? Sou eu. E eu vou ficar preso aos outros, o que pensa a moda, o que pensa o mundo? Não, eu vou ouvir a voz do salmista convidando, engrandecei o Senhor comigo. Engrandecei o Senhor comigo. Outro dia, os irmãos oraram, Deus abençoou, e o moço veio aqui e pediu, eu quero dar um testemunho. Ele não está servindo a Deus conosco, não sei, às vezes aparece. E ele falou assim, eu sou muito grato, eu não quero ser ingrato, então eu quero vir aqui e eu quero agradecer que os irmãos oraram e Deus mudou a situação lá em casa. E eu abri a Bíblia, né?
E estava escrito assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Como eu vou ser grato a Deus pelo que Ele fez por mim? Como eu vou agradecer a Deus dele se fazer homem, vir à terra, morrer lá na cruz para pagar o preço da minha alma? Como eu vou agradecer? E então a palavra respondia ali no versículo: tomarei o cálice da salvação de Deus. Em outras palavras, me renderei ao Senhor, me entregarei ao Senhor que se entregou por mim. Então, amados irmãos, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvado seja Deus. A igreja tem louvado o Senhor em todo o tempo, mesmo na arena, mesmo diante dos algozes, mesmo pendurado em poste, mesmo a fogueira começando a queimar. A história está aí, é só examinar. Os servos de Deus cantaram na tribulação. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu favor estará, ou o seu louvor estará continuamente na minha boca. Engrandecei o Senhor comigo. Nesta noite, tome a decisão na sua vida. De hoje em diante eu vou engrandecer a Deus na minha vida. Ele vai estar em primeiro lugar. Eu vou passar a olhar a palavra, passar a examinar as escrituras, vou passar a seguir Jesus. Porque Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, e aqueles que me seguem não andam em trevas. Então, espiritualmente falando, se nós não seguirmos Jesus, estamos em trevas. E quem anda em treva tropeça na vida espiritual e não sabe para onde vai, anda às apalpadelas. Mas quem anda na luz do Espírito de Deus, na sua palavra, está descansado, está tranquilo e pode continuar louvando o Senhor até o último suspiro, e depois do último suspiro ainda continuará louvando o Senhor. Oremos a Deus, amados, que Deus abençoe a todas as horas. Se avançam, nós desculpamos, irmãos, pedimos desculpa pelo adiantado da hora, mas não costuma ser tão prolongado o nosso. Oremos a Deus. Pai eterno, mais uma vez suplicamos a tua graça, o teu favor, e glorificamos o teu nome, ó Deus. Pedimos ao Senhor a virtude do teu Espírito sobre cada um de nós. Guarda, Senhor, do retorno ao lar, livra do mal. Abençoa, Senhor, dando uma noite de descanso, paz na tua presença. Abençoa nos dias que seguirão, Senhor. Dá graça a todos que aqui estão, ó Pai. Abençoa aqueles que estavam nas redes sociais. Ajuda, Senhor, dando graça para cada um. Os nossos amigos, convidados que estão conosco, que sobre eles repouse, Senhor, a tua graça redentora nesta noite. Nos abençoa, nos dá, Senhor, cada dia da tua comunhão.